Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria de continuar a fazer algumas reflexões que nós não tivemos condições de fazer no último programa. Por isso gostaria de relembrar e repisar algumas ideias, pois são fundamentais. Este Salmo 32 é tremendo e eu gostaria de voltar de facto a ele. Por isso, se você tiver uma Bíblia, recomendava vivamente que a pudesse abrir para nós podermos juntos olhar para este Salmo 32 que tem tantos ensinamentos para nos dar. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Este versículo aqui é muito conhecido porque ele contém uma grande mensagem para todos nós. Este salmo é chamado Salmo Didático e ele fala das bem-aventuranças, de feliz. Quem é o homem feliz? O homem feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Este salmo aqui certamente está relacionado com a situação de pecado que Davi viveu. Davi era um homem semelhante a nós. Apesar de ter sido um grande rei, um homem que foi identificado como sendo um homem segundo o coração de Deus, no entanto ele teve situações bastante dramáticas, viveu um período da sua vida onde ele se afastou dos caminhos de Deus. Mas também ele teve um período da sua vida onde ele manifesta profundo arrependimento pelo seu pecado, onde ele se reconcilia com Deus e onde ele efetivamente vai tratar deste seu aspecto da sua vida. Então temos aqui Davi, um homem como nós, que peca também e que precisa de arrependimento e precisa de confissão de pecado. Davi está numa situação em que ele cometeu adultério com uma mulher e depois planeou a morte do seu próprio marido para poder ficar com essa mulher. Então é algo de facto terrível. Não estamos a falar de uma simples mentirinha ou de uma situação, muito fácil de resolver. Não. Foi um pecado efetivamente feio. E um homem de Deus chegou perto do rei Davi e teve de o confrontar com esta situação. E aqui imagino este homem chamado Natan, o tremendo trabalho que ele teve. Certamente não deverá ter sido nada fácil para Natan chegar perto do rei Davi e dizer: bem, Davi, aquilo que você fez é contrário à voz de Deus, é contrário àquilo que Deus tinha para si e é de facto algo que merece punição. Estamos a falar de um dos maiores reis que alguma vez a nação de Israel teve. E agora temos aqui um homem de Deus que tem o dever de chamar a atenção a um rei do seu pecado. Eu creio que este profeta Natan é um grande exemplo para todos aqueles que têm responsabilidades espirituais. Eu creio que as pessoas que têm responsabilidades espirituais deverão ter uma certa distância das políticas partidárias para poder declarar às pessoas que estão em iminência quando eles fazem coisas que são erradas aos olhos de Deus, para poder com justiça apresentar aquilo que é pecado aos olhos de Deus. E foi o que Natan fez para com o rei Davi. Ele chegou perto do rei Davi e contou uma história dizendo ao rei Davi que havia um homem muito rico que possuía muitas ovelhas, muito gado, e que recebeu um amigo que vinha de visita e para ele queria então fazer um pequeno jantar para essa pessoa que era muito amigo dele. E ele, em vez de matar uma das suas ovelhas, do seu rebanho numeroso, em vez disso foi ter com um vizinho que só tinha uma pobre ovelha, que era o único sustento que ele possuía, e ele, como tinha muito poder naquela zona, tirou a ovelha desse homem, levou, matou-a e alimentou esse seu visitante, deixando o outro pobre homem sem nada para comer, sem sustento absolutamente algum. O rei Davi, ao ouvir esta história, ele ficou de uma forma irritadíssimo com esta história. Ele disse: é impossível isto acontecer no meu reino, o homem que tal coisa fez deve ser punido imediatamente. E foi assim que Natan confrontou Davi com o seu pecado e disse: esse homem que tinha muitas ovelhas, esse homem que era extremamente rico, és tu. E o outro homem que só tinha uma pequena ovelha era Urias. E da mesma forma como tu te revoltastes, aquilo que fizeste é exatamente errado aos olhos de Deus.
O rei Davi então percebeu que era ele este homem injusto, era ele que era este homem cruel, era ele que merecia esta punição. E eu creio que é neste ambiente ele escreve então 2 salmos, o Salmo 51 e este salmo aqui que nós encontramos, o Salmo 32, que relata então o sentimento do coração de Davi. Como é que ele ficou diante desta situação? Como eu disse, Davi era muito diferente de Saul, não por causa das coisas que fazia, mas porque se arrependia do seu pecado. Enquanto Saul se manteve orgulhoso a pensar que até poderia tomar o lugar do sacerdote Samuel e tentou usurpar, enfim, essa responsabilidade que Samuel tinha, Davi não. Davi foi confrontado por este homem Natã, tinha o poder de, se quisesse, mandar prender Natã. Ele era o rei de Israel, ninguém se iria opor a ele, mas no entanto ele percebeu e humildemente aceitou a correção, arrependeu-se do seu pecado e deu origem a este Salmo 32 e ao Salmo 51. Por isso ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós temos aqui a compreensão profunda que Davi tem a respeito do perdão. Ele percebe que é necessário que os pecados sejam perdoados. E nós temos este perdão através da pessoa de Jesus Cristo. É Ele o único que nós devemos confessar o nosso pecado para ser restaurados. É o único que tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados. Foi o único também que morreu na cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Eu não creio que todos os outros mártires que morreram na história da Igreja tenham morrido para perdão dos nossos pecados. Só Jesus Cristo o fez. Nem a sua própria mãe morreu para perdão dos nossos pecados, nem o apóstolo Pedro, que segundo a tradição foi morto de uma forma atroz, sendo crucificado de cabeça para baixo, ele também não morreu pelos nossos pecados, porque o problema não estava em ser pregado na cruz, simplesmente. A questão tem a ver com aquilo que eu já expliquei aqui sobre um outro salmo que nós já vimos, o Salmo 22, que fala acerca daquilo que aconteceu a um nível espiritual. Jesus Cristo sofreu a separação entre o Pai e o Filho. Deus meu, por que me desamparastes? E foi este facto que fez a morte de Jesus Cristo única na história da humanidade. Muitas outras pessoas morreram crucificadas, muitos mártires, pessoas até bondosas foram crucificadas, mas isso não faz deles o nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador porque Ele é o próprio Deus feito homem. Ele é o único que é justo e foi condenado injustamente. Ele é o único que levou sobre si o seu e o meu pecado. É por isso que a morte de Maria não é suficiente, é por isso que a morte de Pedro não é suficiente, é por isso que a morte de Estevão, outro mártir da história da Igreja, não é suficiente para perdoar os nossos pecados. Só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Só Ele tem autoridade para o fazer. E é por isso que aqui o salmista diz: bem-aventurado, feliz é o homem que vê o seu pecado perdoado. E eu posso concordar com esta oração de Davi, dizendo que efetivamente é verdade. Uma pessoa que tem o seu pecado perdoado sente um alívio tremendo na sua consciência. Sente de facto um alívio tremendo que sai das suas costas, porque ele é feliz em Deus. Não nos seus méritos, mas em Deus. Mas olhando aqui para o verso 2, temos mais um homem que é feliz. Diz assim: bem-aventurado, ou feliz o homem, a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em quem cujo espírito não há dolo, não há mancha, não há pecado. É isto que o salmista está a dizer. Foi por isso que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele disse a Natanael que ele era um bom israelita. Era um homem cujo espírito não há dolo, não há mancha, não há engano, não há tentativa de maniatar ou manipular alguém. Esta ideia de dolo é de mancha, de pecado, de erro, de ofensa, não é? Então temos aqui este desafio. Feliz é o homem que vive desta forma. É importante que nós compreendamos que é esta ação de Deus em nós que pode efetivamente nos tornar felizes. Se Deus não vê em nós as iniquidades, o engano, é porque Cristo Jesus, o seu sangue, nos cobriu e nos tornou santos e justos. E diante dos olhos de Deus nós somos vistos dessa forma. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, na sua segunda carta, que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o objetivo de Deus, tornar aqueles que são pecadores justos e santos. E isso Deus o faz através de Cristo Jesus, que era santo e justo, e se tornou, recebeu sobre si o nosso pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Então este é o grande milagre da cruz. Este é o grande significado da morte de Cristo. E é por isso que não podemos comparar com Cristo qualquer outra entidade espiritual, qualquer outra entidade histórica, qualquer outra pessoa que seja importante na história do cristianismo. Não há ninguém que se possa comparar à pessoa de Cristo. Não há ninguém que possa ficar equiparado ao ato que Cristo praticou em nosso favor. Não há possibilidade de ter corredentores com Cristo. Não há possibilidade de ter pessoas que estão ao nível de Jesus, de nos colocar e de nos perdoar os nossos pecados. Mas o salmista aqui prossegue neste capítulo 32, o verso 13, a dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite sobre mim pesava, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi continuava a revelar aqui a sua tristeza por causa do seu pecado. A mão de Deus estava a pesar sobre ele. E a mão de Deus, de alguma forma, pesa sobre todos os seus filhos, pois Deus quer levar os seus filhos ao arrependimento. E essa é uma das funções da ação do Espírito Santo. Jesus, quando estava no nosso meio, ele disse que a função do Espírito Santo seria convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Esta era uma das missões principais do Espírito Santo na história da humanidade, na história da Igreja. Levar as pessoas a estarem convencidas do seu pecado, da justiça de Deus e do seu juízo. Para quê? Para produzir arrependimento no seu coração e levar as pessoas a fazer aquilo que o salmista faz aqui no verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei o meu pecado ao Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi certamente foi confrontado com o seu pecado através do profeta Natã. O Espírito de Deus contendeu com o espírito dele e ele certamente se sentiu mal. Por isso eu quero dizer que nem sempre, quando nós nos sentimos mal na presença de Deus, às vezes há pessoas que dizem: fui a uma igreja e senti-me mal. Eu digo, isso pode não ser necessariamente mau. Pode ser que Deus esteja a querer confrontá-lo a si com alguma coisa. Talvez você está com ideias pré-concebidas que precisam ser transformadas. Talvez você tenha algum pecado que precisa ser resolvido com Deus. Então não é necessariamente mau quando nós nos sentimos mal na presença de Deus. Pode ser que Deus esteja a querer produzir em nós arrependimento. Talvez Deus esteja a querer conduzir-nos a uma confissão, a que nós percebamos que não estamos bem. É por isso que o salmista diz que a mão de Deus pesava sobre ele. Então talvez seja isso o significado de você se sentir mal na presença de Deus. Talvez está na altura de confessar o seu pecado. Como dizia aqui o salmista, enquanto eu ocultei o meu pecado, enquanto eu me calei, os meus ossos foram envelhecendo. Então está na altura talvez de você pôr em ordem a sua vida com Deus. O verso 6 prossegue a dizer: sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não a atingirá. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, de cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou como a mula, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Vemos aqui o salmista a interagir com a palavra de Deus, a perceber que os caminhos de Deus têm de ser diferentes do que aqueles que ele trilhava e ao mesmo tempo a perceber que quando há confissão de pecado, quando há efetivamente arrependimento sincero, Deus traz então a alegria de viver. Deus traz então de novo a alegria ao nosso coração, a alegria, o regozijo, o gozo, o prazer de estar na presença de Deus.
Por isso mesmo é algo que nós devemos avaliar, corrigir, pôr a nossa vida em ordem com Deus o quanto antes, para podermos experimentar a presença de Deus na sua plenitude. O capítulo 33 do livro dos Salmos vai trazer agora uma nova reflexão. Enquanto no capítulo 32 vimos de alguma forma esta oração de arrependimento de Davi, agora no Salmo 33 vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Exultai aos justos no Senhor. Aos retos fica bem louvar o Senhor. Aqui o Salmo 33 começa com um salmo de alegria, um salmo de contentamento. Eu não sei se reparou a ligação entre o Salmo 32 e o Salmo 33. Eles não estão desligados. O Salmo 32 termina: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai-vos vós todos que sois retos de coração. E o Salmo 33 começa a dizer: exultai aos justos no Senhor. E o verso 2 diz: celebrai o Senhor com harpas, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Vemos que o Salmo 33 termina com louvor, com alegria a Deus, com aquele prazer de estar na presença de Deus. E o Salmo 33 começa por um desafio a estarmos alegres na presença de Deus, a levantar louvores a Deus. E é muito interessante estas ligações que a Bíblia nos apresenta, percebendo que depois de uma vida que estava desorganizada, que estava voltada de costas para Deus, que foi posta em ordem com Deus através da confissão do pecado, através do arrependimento, podemos agora alegrar-nos em Deus. E esta é a grande novidade que este Salmo nos traz. Devemos, de facto, entoar-lhe um cântico novo, tangido com arte e com júbilo, diz aqui o verso 3 deste Salmo 33. Então, entoar cânticos a Deus é algo que faz parte da nossa adoração. Não é algo só para momentos especiais de festas ou arraiais. Não. O entoar um cântico novo tem a ver com uma atitude interior do coração. Não tem a ver com fazermos um cântico novo todos os dias. Muitas vezes podemos estar a cantar um cântico ou uma melodia antiga com uma atitude nova, com uma atitude de coração inteiro, com uma atitude onde o nosso coração é completamente entregue nas mãos de Deus. E depois há um desafio aqui tremendo neste verso 3, que é cantar esses cânticos com arte e com alegria ou com júbilo. Muitas vezes nós cantamos com alegria, mas com pouco treino, com pouca prática. E aqui temos de fazer justiça àqueles que se dedicam à música com tempo inteiro, a pessoas que se dedicam efetivamente a trabalhar com arte estas áreas, que no fundo têm aqui a sua base bíblica, não só esta, mas muitos outros textos bíblicos mostram que é importante que devemos dar o nosso melhor a Deus. Devemos fazê-lo com arte, com dedicação, com cuidado, efetivamente com excelência, porque Deus merece o nosso melhor. E por isso ele diz que devemos cantar um novo cântico com arte e com alegria. Então, ensaiando bem as músicas que vamos cantar para o Senhor, preparando com alegria o nosso coração, pondo em ordem a nossa vida, confessando o nosso pecado, e dessa forma, então, podemos servir a Deus. A única coisa que eu creio que nos impede de servir a Deus é o nosso pecado. Se nós não temos a nossa vida em ordem com Deus, podemos ser os melhores artistas, podemos ter uma arte tremenda, mas o nosso coração está em pecado, nós não podemos ser úteis nas mãos de Deus. Não passa de um mero espetáculo. Nós temos que dar o nosso louvor a Deus com arte, sem dúvida, mas com uma vida santa nas mãos de Deus, com justiça, com alegria, com santidade. E é isso que fará um louvor perfeito que vai alegrar o coração do Senhor. O verso 4 ainda prossegue a dizer: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Este salmo é animador, porque às vezes nós olhamos para os noticiários e aquilo que nos resta é pensar: é desgraças, é miséria, é terríveis guerras que se dão em qualquer parte do mundo. Mas aqui o salmista diz que a bondade do Senhor enche a terra toda. E de facto, se nós prestarmos atenção àquilo que está a acontecer à nossa roda, certamente vamos ver que há muita coisa boa a acontecer, porque Deus é fiel, porque Deus é justo e Deus não desampara os seus filhos. E o verso 6 ainda prossegue: os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. E diz ainda mais o verso 7: ele ajunta em montões as águas do mar
e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tremam todos os habitantes do mundo. Vemos como o salmista de novo reporta para a natureza a grandeza de Deus. Nós, olhando e contemplando a natureza, vamos compreender quem é efetivamente o nosso Deus. Talvez precisamos de mais passeios ao campo, talvez precisamos de mais tempo diante da praia e da natureza, talvez necessitamos de encontrar-nos com Deus nesses meios para percebermos como Deus é poderoso. E o verso 9 ainda diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. E feliz a nação cujo Deus é Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Como efetivamente é importante este texto bíblico. Feliz a nação que Deus é Senhor, cujo Deus é Senhor e o povo a quem Ele escolheu por herança. Era bom que, de facto, na nossa nação, nós pudéssemos consagrar a nossa nação a Deus. Pudéssemos consagrar, e eu queria consagrar a nossa nação neste momento a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não quero consagrar a outra entidade qualquer. Eu fico triste quando assisto nos meios de comunicação social entidades religiosas do nosso país a consagrar a nação a outras entidades que não a Deus. Eu não percebo o que vai na cabeça de alguns religiosos, sinceramente, porque a Bíblia é clara que Deus é o único. Temos um só Deus. E feliz é a nação que tem a Deus por Senhor. Então eu queria, juntamente consigo e desse lado, consagrarmos agora a nossa nação a Deus. Ela pertence exclusivamente a Deus. E nós nos temos chamado como um povo cristão. Tragamos Cristo para o centro da nossa vida. Tragamos Cristo para o centro da nossa família. Tragamos Cristo para o centro dos nossos empregos, para a nossa ética profissional. Certamente a nossa nação será feliz quando nós vivermos um cristianismo centrado em Cristo e não em outras coisas. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Este é o nosso Deus, que quer continuar a falar connosco, mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e consagremos o nosso país ao nosso Deus. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.